Boa tarde a todos. Cumprimentar aqui a minoria presente fisicamente e a nossa imensa maioria de eh, espectadores, né, que nos acompanha pela rede. Cumprimentar o professor Plonsky, os parceiros aqui do painel. Eh, não vai precisar apertar o F5 porque eu não trouxe uma apresentação, então eu vou só falar rapidamente sobre o tema, né, e trazer um pouco a contribuição do MBC. O Movimento Brasil Competitivo é uma OCIP criada 10 anos atrás com a dupla missão de divulgar projetos, ou criar projetos que ampliam a competitividade do país, especialmente trazendo a expertise em gestão para micro e pequenas empresas de um lado e para governo de outro. Então nós vimos trabalhando muito fortemente com o chamado modelo de excelência em gestão, que é o modelo do Prêmio Nacional de Qualidade, disputado por grandes empresas brasileiras desde o final, metade dos anos 90, de forma bastante sistematizada, mas era uma cultura que, de certa forma, estava presente apenas nas empresas médias e grandes e não atingia a micro e pequena empresa, né? E nós, quando fundamos o MBC, a iniciativa buscou trazer para o universo de micro e pequenas empresas no Brasil esse conhecimento, esses fundamentos da gestão pela excelência, que procura orientar os empresários de micro e pequeno porte, de empresas de micro e pequeno porte, para que eles possam escapar daquele ciclo vicioso que, em geral, dura 3 anos. Né? O sujeito tem uma ideia, ele abre uma empresa, 3 anos depois ele está quebrado. Né? Então, assim, buscar capacitar essas pessoas com mecanismos de formação em gestão que possam orientar os empresários sobre quais os critérios, né, que devem nortear a estruturação do negócio. Não é o modelo de negócio em si, porque isso varia de empresa para empresa, de setor para setor, mas sim os critérios, né, que devem orientar uma gestão focada em resultado e que possam aí sim apoiar o crescimento sustentado dessas empresas. Começamos em 2002 um processo muito forte de modernização da gestão pública. E a gente faz isso de forma muito direta. A gente entra dentro da máquina governamental com consultorias que entendem de gestão para o resultado e a gente aplica ferramentas que vão desde planejamento estratégico, gestão de receitas, gestão de despesas, redesenho de processo, gerenciamento de projetos, e que procuram trabalhar fortemente com a capacitação dos servidores nessas ferramentas para gerar, em primeiro lugar, equilíbrio orçamentário com recuperação da capacidade de investimento, quer dizer, fazer os governos voltarem a ter capacidade de investir e torná-los mais eficientes na sua prestação de serviços, quer dizer, poder redesenhar processo, reduzir etapas, coisas do tipo licenciamento ambiental, compra e distribuição de medicamentos, como é que eu compro merenda escolar, como é que eu controlo despesas de combustível, telefonia, energia, como é que eu faço a arrecadação de ICMS, de IPTU, etc., para apoiar os governos a recuperar essa capacidade de serem mais eficientes, poder investir mais e assim prestar serviço de mais qualidade aos cidadãos. A gente vem fazendo isso com enormes resultados, especialmente em governos estaduais. A gente trabalhou já com 10 governos estaduais, 9 prefeituras, e estamos começando agora com os novos governadores, como disse o professor Plonsky, né, quem passou recentemente pelo processo eleitoral, tem um conjunto novo de governadores que está entrando nessa mesma iniciativa. Eu acho que isso é um sinal muito positivo para o país, que significa que existe uma nova geração de políticos que percebeu que a gestão por resultado é algo que reverte em voto. Quer dizer, esses caras estão mirando, obviamente, né, na possibilidade de serem reeleitos, de manter a sua possibilidade de governar por um período mais longo, entregando resultados para a sociedade. E aí a gente começa a discussão, então, de em que nível de maturidade está esse processo e como é que a iniciativa de Governo 2.0 é hoje presente nessas administrações ou é algo que ainda está distante, né? Eu queria fazer uma provocação que é a seguinte: a gente, para poder falar sobre governo, tem que lembrar um pouco que tem diferenças essenciais da atividade na área pública e na área privada, que naturalmente tornam o governo se não uma entidade que é reagente, no mínimo uma entidade que é mais atrasada, né? Sempre. E pela natureza do negócio, governo, né? Basicamente porque na iniciativa privada, um empresário, um cidadão, ele pode fazer tudo o que a lei não proíbe. Então, uma empresa ela se constitui para gerar lucro, para gerar emprego, para remunerar os seus acionistas, né, ela gera um impacto na comunidade onde ela está instalada, e ela pode fazer tudo o que a lei não proíbe, tá certo? Tudo que ela puder fazer que for ético, sustentável, etc., ela tem autorização e velocidade para fazer. O governo, ao contrário, ele só pode e só executa o que a lei prevê. Então, assim, por natureza, né, o negócio ele tem uma estruturação institucional completamente diferente. Quer dizer, o governante ele só faz exatamente aquilo que está prescrito na lei, né? E aí, quando eu vou falar, por exemplo, em eficiência na gestão, e daqui a pouco eu falo em ferramenta de TI, governo 2.0, quando a gente fala em eficiência na gestão,
Existe uma lei que rege as compras públicas. Todo mundo conhece isso, não sei quanto vocês estão familiarizados, mas é a famosa 8666. Ela rege como o Estado deve proceder ao fazer o uso dos recursos públicos quando compra, por exemplo, equipamentos de TI. A responsabilidade do gestor é seguir a lei ipsis literis, né? Seguir tal e qual, tá certo? Isso não tem nenhuma contrapartida com a eficiência do recurso que ele está utilizando uma vez feita uma licitação e contratada uma empresa prestadora de serviço. Por exemplo, o setor público no Brasil precisa contratar agências de viagem. Ele não pode comprar uma passagem para um servidor viajar para vir aqui no seminário da Microsoft. Ele tem que ter uma agência de viagem que faz esse serviço. Aí como é que ele faz esse processo? Ele abre uma licitação, tem regras, a licitação, uma empresa uma agência de viagens ganha, vence o processo, é contratada pelo governo. E aí o que acontece? Eu tive experiência na área pública e posso falar contar um caso pessoal. A primeira viagem que eu fiz pelo governo do estado onde eu trabalhei era uma viagem de Porto Alegre a Belo Horizonte. E eu cheguei na conexão em Guarulhos, estava com mais 5 pessoas e olhei o valor da passagem que eu estava pagando, era R$ 1.200. Aí eu chamei os outros colegas e falei, vem cá, deixa eu ver a passagem de vocês, tem uma coisa errada aqui. Eu estou voando no voo da Gol, Porto Alegre e Belo Horizonte, não custa R$ 1.200, não existe isso. Eles me apresentaram as outras passagens, todos pagavam mais ou menos o mesmo ticket, 1.200, 1.300, 1.100. Então o que acontece? O Estado, o gestor tem a obrigação de fazer a licitação e contratar a empresa licitada. Dali para frente não é mais problema dele. Então, a gente fez, por exemplo, um projeto num estado em que o governo estadual tinha 12 mil linhas telefônicas. Não tinha nenhum acordo corporativo com a empresa que prestava o serviço. Então, o gestor público, ele cumpriu a lei. Ele fez a licitação, uma empresa venceu de acordo com as regras, ele contratou o serviço e ele está pagando o serviço. A gente começou a negociar com a companhia. Vem cá, eu sou o seu maior cliente no estado, você vai me dar celulares de graça, você vai me dar 200 ligações sem custo, vai me dar ligação a ramal sem custo nenhum. Quer dizer, da contratação em diante é que começa o processo de gestão do contrato, né? De melhorar o desempenho do contrato. Mas nada disso está previsto na legislação. E como é que esse negócio funciona, então? Funciona porque tem que ter um maluco, né? Tem que ter um gestor público disposto a encarar esse tipo de processo, a puxar a liderança para si, seja o prefeito, o governador, e esse negócio tem que descer em todos os níveis, cada secretário, cada diretor de departamento, e esse cara tem que ter o compromisso pessoal, é como se o negócio fosse dele, como se a gestão da coisa pública tivesse que ter também o olho do dono, para engordar o boi, né? Tem que ter um olho com eficiência. Porque hoje, infelizmente, no Brasil, a situação que a gente está vivendo do ponto de vista da gestão é uma situação em que os instrumentos de controle avançaram muito, TCE, TCU e outros, e os instrumentos de gestão não foram avançados de forma proporcional. E aí isso tem uma implicação muito forte sobre a dificuldade de fazer melhoria da gestão, da eficiência na área pública. E aí eu entro na parte da postura reativa do governo, e por que falar em governo 2.0 é um desafio muito importante, e que eu acho que ele só vai ser viabilizado se a gente continuar pressionando muito forte de fora para dentro, não virar de dentro do governo. Quando o governo começa a estabelecer canais de comunicação com a sociedade, canais de relacionamento com os cidadãos, existe também regramento jurídico para isso. Então, quando eu abro, por exemplo, uma ouvidoria, esse negócio não é trivial. Não basta eu, se eu sou governador ou prefeito, colocar o site da minha prefeitura e botar lá disque aqui, né, um 0800, fale com o prefeito. E por que não basta só isso? Porque eu preciso definir com clareza o conjunto de regras que vão reger a forma como eu trato cada intervenção, cada pedido, cada mensagem que chega ao governo. Porque, por exemplo, se eu abro uma ouvidoria e chega uma denúncia anônima para o governador, e aquela denúncia anônima não tem sequência, não há um follow-up, nada acontece, esse negócio corre prazo e o governador é responsável criminalmente. Então, assim, existe também uma necessidade de você trabalhar as instituições, quer dizer, o conjunto de leis, para que a gente possa começar a fazer com que essa iniciativa de, primeiro, escuta da sociedade, quer dizer, em primeiro lugar, a disponibilização de informações, né? Então precisa ter lei, tem que ter Transparência Brasil, tem que ter lei de responsabilidade fiscal, aí começa a ter dados públicos que vêm e são disponibilizados para a sociedade. Segundo passo, criar também por lei os mecanismos de volta, né? Quer dizer, que o cidadão possa manifestar a sua opinião e reger como é que o Estado tem obrigação de responder a isso e em quais canais, né? E terceiro, começar de fato o desenho de uma plataforma de colaboração. Quer dizer, aquilo que foi dito aqui antes, né? Quer dizer, 2.0 envolve colaboração, envolve cocriação, envolve fazer junto. Um pouco por cultura e um pouco por impedimentos da legislação, do que é instituído, que é o que eu mencionei no início. O governo tem a visão assim, de que ele é, se não
sozinho, ele é o ente mais importante da sociedade. Se você conversar com qualquer pessoa que está na área pública, a sensação que você tem é que a sociedade é um detalhe, né? Assim, o gestor público ele tem uma agenda complicadíssima, ele tem milhares de problemas para resolver, né? E também tem que atender o cidadão lá, né? Quer dizer, em algum momento ele tem que fazer isso, mas é uma parte da agenda, tá certo? Então, assim, acho que o grande desafio é como é que a gente faz a transição com esse contexto, né, em que o governo é naturalmente reagente, a parte institucional tem que ser levada em conta, porque tem regra, o governo não age sem regra que o obrigue a, tá certo? E como é que a gente cria, então, as condições para ter uma plataforma colaborativa de fato. Hoje, tecnologia para isso já existe, quer dizer, mas não existe uma discussão institucional de, por exemplo, e eu vou deixar esses temas para a gente provocar na parte de pergunta e resposta, foi falado em orçamento participativo. Em geral, as iniciativas de orçamento participativo são uma percentagem muito pequena do orçamento, tá certo? 2%, 3%. Internet resolve isso? Eu acho que não, porque tem um problema do viés de representação, especialmente em países como o Brasil, onde o digital gap ainda é grande, né? Você tem muita gente que não tem acesso. Como é que eu garanto que as pessoas que participam nos fóruns são as pessoas relevantes? Não no sentido da sua importância pessoal, que fulano é presidente ou é gerente de qualquer coisa, mas no sentido de capturar as opiniões da população, quer dizer, de uma amostra relevante da população. Quando a gente tem, em geral, o chamado viés de representação. Se você participa em blogs, em fóruns, a nossa tendência pessoal eu só entro em blogs de pessoas que escrevem coisas que eu gosto de ler. Tá certo? A gente entra e compartilha opiniões em esferas onde tem pessoas com pensamento comum. Então, a tendência é a gente reforçar o isolamento. Embora a gente esteja conectado, a tendência do ponto de vista de opinião é a gente reforçar os nossos vieses pessoais. Tá certo? Como é que eu evito isso? Eu tenho que construir um mecanismo de representação que não é resolvido com orçamento participativo e também não é resolvido com a internet. Quer dizer, a gente tem que ter amostragem estatística. Se eu vou trabalhar com um universo de 1.000, 2.000 pessoas que são uma amostra representativa da população, e como é que essas pessoas se posicionam quando têm acesso à informação e quando podem aí sim discutir políticas públicas. Então tem várias questões para a gente levantar. Primeiro, essa questão da participação, orçamento participativo, questão de representatividade, a questão institucional para que o governo deixe de ser reativo e possa estar um pouco mais próximo daquele que é o timing do mercado, especialmente do timing do 2.0, né? E hoje existem soluções, por exemplo, a gente poderia ter aqui em São Paulo um IPTU que é arrecadado dia a dia, tá certo? O IPTU da Microsoft, por exemplo, poderia ser calculado diariamente e a prefeitura poderia propor isso à Microsoft. Olha, eu vou arrecadar o seu IPTU aqui no prédio da Microsoft, dependendo de quantas pessoas vocês mobilizam para cá. Então, se a gente estivesse fazendo esse mesmo seminário com 4, 5, só o pessoal do suporte e quem está falando aqui, e a plateia inteira em casa assistindo, a Microsoft pagaria menos IPTU. Porque foi menos gente que se deslocou para vir até o prédio, que precisou pegar um carro, botou o carro no estacionamento, poluiu a cidade, tá certo? Então, se eu pudesse trabalhar de forma remota, né, e medir isso, e hoje é possível fazer, tecnologia para isso já existe, mas não existe nenhuma discussão ainda no Brasil sobre como é que eu monto a legislação desse negócio, tá certo? Como é que eu posso arrecadar IPTU com base no fluxo de funcionários que eu boto num prédio num determinado dia. Tá certo? Isso é fácil, todo mundo tem um crachá para entrar, você mede. Hoje veio 20 pessoas a menos no escritório, então o seu IPTU é menor, porque você incentivou essas pessoas a ficarem em algum lugar. Da mesma forma, eu poderia hoje pagar IPVA no meu carro com base em critérios de poluição ambiental. Quer dizer, o meu carro fica numa área que está fora da área numa área próxima do centro, está fora da área do rodízio, eu não entro nessas áreas durante a semana, eu só circulo no final de semana, então eu pago um IPVA mais baixo, porque eu estou contribuindo para o meio ambiente. Eu vim com transporte coletivo, ou eu vim de bicicleta para o trabalho, tá certo? Então, assim, essas soluções do ponto de vista das ferramentas, elas já existem. Mas nós temos que fazer a discussão de como é que eu legislo esse negócio, como é que eu posso montar o arcabouço institucional para permitir que essas plataformas e que essa iniciativa não só de diálogo com a comunidade, mas também de entrega de serviços de forma muito mais eficiente e direcionando políticas públicas possa acontecer. Quer dizer, eu acho que hoje a gente deveria pensar um mecanismo de incentivo que pudesse fazer com que as empresas tivessem um diferencial, empresas que usam trabalho remoto, poluem menos, estressam menos a infraestrutura da cidade, tem que ter um benefício para isso. E, na verdade, a gente só vai se mover para lá de forma rápida se o setor público puder desenhar esses mecanismos de incentivo de forma consistente. Solução a gente tem. Acho que a grande dificuldade é a mudança de cultura e a vontade política de fazer.